Olá, pessoal. Meu nome é Alex Manuel Vieira. Eu sou residente do programa de residência pedagógica e a nossa equipe vai estar trabalhando com o ano de vocês alguns conteúdos de matemática junto com o professor Ailton. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre definição do que é uma sequência numérica. Vamos ver esse exemplo, então, para a gente entender o que é uma sequência numérica. O enunciado nos diz o seguinte: em determinado teatro, as poltronas da plateia são dispostas em 14 filas, de modo que a primeira fila possui 20 poltronas, a segunda 24, a terceira 28 e assim por diante. Dizemos então que a partir da primeira fila, a seguinte possui 4 poltronas a mais que a anterior. Vamos então escrever aqui as informações que o nosso enunciado nos dá. A gente tem que a primeira fila, ela tem 20 poltronas. A segunda fila, ela tem 24 poltronas. E a terceira fila tem 28 poltronas. A gente pode ver que a cada fila que a gente vai andando, o nosso número de poltronas sempre aumenta de 4 em 4. Sempre que a gente vai andando, aumenta 4. Então, na nossa quarta fila, a gente teria quantas poltronas? 28 mais 4, 32. Na quinta fila, 32 mais 4, 36. E a gente podia ir somando assim sempre de 4 em 4 até a gente chegar na nossa última fileira, que seria a 14ª fila. Isso é chamado de lei de formação de uma sequência numérica. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a nossa lei de formação é sempre somando de 4 em 4. E a nossa sequência numérica seria exatamente esses termos: 20, 24, 28, 32, 36, até o nosso último número que a gente não sabe qual que é. Então aqui a gente tem um exemplo de como escrever uma sequência numérica. Sequência da quantidade de poltronas em cada fila da plateia, que a gente vê a imagem da plateia. Então, a gente teria A1, A2, A3, A4, A5, que são chamados de termos, e a gente poderia escrever essa sequência da seguinte maneira: a primeira fila tem 20 poltronas, a segunda 24, a terceira 28, a quarta fila 32, a quinta fila 36, e assim até o nosso número que a gente não sabe qual é, que é o número de poltronas que tem na 14ª fila. Então, vamos definir aqui melhor o que é o termo de uma sequência. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, até um AN. Esse AN pode ser qualquer número, poderia ser A na 10, A na 15, A na 500, A na 1000. Então, são chamados de termos da sequência. Então, quando a gente está vendo essa representação aqui, significa que é uma sequência e esses termos que estão aqui são os termos da nossa sequência. Então, se eu perguntasse para vocês, qual que é o quarto termo da nossa sequência? Então, vocês iam lá, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o nosso quarto termo da sequência. Porém, a gente pode classificar as sequências de duas maneiras. A primeira seria a sequência finita. É possível identificar um termo inicial e um termo final, ou seja, finita tem fim. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma sequência, que são os números 5, 10, 15, 20, 25, 30. E a gente tem um termo inicial, que é o 5, e um termo final, que é o 30. Se a gente observar, essa sequência se comporta como: do 5 para o 10, aumentou 5. Do 10 para o 5, também aumentou 5. Do 15 para o 20, aumentou 5. Então, essa sequência está aumentando de 5 em 5. Aqui, então, a gente tem um exemplo de uma sequência infinita. É uma sequência que ela nunca acaba, ou seja, não é possível determinar um termo final da nossa sequência. Então, aqui a gente tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, que são os nossos números naturais. E observem que aqui a gente tem a reticências, que é continua, né? Então, significa que a nossa sequência ela não tem fim. Então, vamos falar agora da nossa lei de formação, que é o que eu já vinha falando nos outros slides. A lei de formação é um conjunto de informações que determina todos os termos de uma sequência e a ordem que eles são apresentados é chamado de lei de formação da sequência. As nossas sequências, elas têm uma lei de formação para informar qual que vai ser cada um dos nossos elementos. Então, a questão nos pede para determinar os termos de A1, A2, A3 e A4 de 1 a n, que tem essa lei de formação, n ao quadrado menos 1. Como é que a gente faz essa questão, professor? É bem simples. Você vai informar
que termo que você está querendo ver, que é o A1, no caso. Então, a gente tem AN igual a n ao quadrado menos 1. O que a gente vai fazer? A gente quer saber o A1. Quando a gente faz A1, a gente está dizendo que o nosso n aqui embaixo é igual a 1. Então, todo lugar que tiver n na nossa expressão, a gente vai substituir por 1. Como é que ficaria esse A1? Ficaria, no lugar do n, vamos colocar 1. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado daria 1. Então, a gente teria 1 menos esse nosso outro 1. 1 menos 1 a gente sabe que é quanto? Que é 0. Logo, a gente pode dizer que o nosso termo A1 é igual a 0. Vamos ver o termo A2 agora. A2 seria igual ao quê? No lugar do n eu estou colocando 2. Então, aqui a gente teria 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Menos 1. 4 menos 1, 3. O nosso termo A2 é igual a 3. Vamos ver agora o nosso termo A3. No lugar do n eu estou colocando 3. Então, a gente teria 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Menos 1. Quanto que é 9 menos 1? 9 menos 1 é igual... Opa! 9 menos 1 é igual a 8. Agora, o nosso termo A4. Vamos ver quanto que daria o A4. Seria 4 ao quadrado, então, 16, menos o nosso 1 da expressão. Daria quanto? 16 menos 1, 15. Então, assim, a gente analisou quais seriam cada um dos termos ali, A1, A2, A3 e A4, e disse, ó, A1 é 0, A2 é 3, A3 é 8 e A4 é 16. A gente poderia ainda escrever essa sequência no seguinte formato, que é o formato de sequências, que seria o 0, o 3, o 8 e o 16. Se fosse uma sequência finita, a gente escreveria assim, com fim. Porém, como a nossa sequência não está lá, a sequência tem 7 termos, a sequência tem 10 termos, então a gente só coloca reticências porque a questão não fala que a sequência termina. E para finalizar a nossa aula, a gente tem aqui um exemplo que diz o seguinte: uma livraria ela faz a seguinte promoção. Todo cliente pode trocar 4 livros já lidos por um livro novo, sem nenhum custo. Agora responda. Um cliente que tem 23 livros, então ele tem 23 livros, e já leu todos, pretende aproveitar ao máximo essa promoção. Esse é o máximo importante e vocês já vão ver por quê. Ao máximo essa promoção. Quantos livros novos ele pode trocar pelos já lidos nessa livraria sem nenhum custo? Supondo que a promoção não termine. Então, vamos supor que a promoção ela nunca vai terminar. Então, vamos lá. Vamos chamar essa pessoa aí de... essa cliente de Maria. Então, a Maria, ela tem lá quantos livros que ela tem? Ela tem 23 livros em casa. Ela tem 23 livros. E ela quer trocar esses 23 livros dela, que já estão velhos, por livros novos. A gente sabe que a cada 4 livros, ela vai ganhar um livro novo, certo? Então, vamos formar uma sequência com essas informações que a gente tem para ver quantas trocas a Maria conseguiria fazer. Então, vamos fazer uma estreita de sequência para a gente entender melhor como ela funciona. A gente tem 23 livros iniciais, que é o que a Maria tem. A Maria vai lá, faz a troca. Então, ela tem 23 livros, ela vai dar 4. 23 menos 4, 19. Então, agora ela só tem 19 livros. Mas ela ainda consegue fazer mais uma troca. Então, ela vai lá, faz a troca. 19 menos 4 dá 15. Então, ela tem 15 livros. Com esses 15 livros, ela consegue fazer mais uma troca. Então, ela vai lá e troca e fica com 11 livros. 15 menos 4, 11. Ela vai lá e faz outra troca. 11 menos 4, 7. Então, ela tem 7 livros. Dá de fazer mais uma troca ainda. Então, ela vai lá, 7 menos 4, 3. 3. Com 3 livros, tem como ela fazer outra troca? Não. Por quê? Porque tu precisa de 4 livros para fazer uma troca. E ela só tem 3, que foi o que sobrou. Então, vamos observar quantas trocas a Maria conseguiu fazer. Ela tinha 23 livros e ela fez uma troca, certo? Daqui para cá ela fez uma troca, tem 1. Daqui para cá ela fez outra troca, 2 trocas. Daqui para cá ela fez 3 trocas, 3 trocas. Daqui para cá, 4 e daqui para cá, 5. Então a gente pode afirmar que a Maria ela fez, a um total, 5 trocas.
Ah, mas o que que 5 trocas quer dizer? Quer dizer que se ela fez 5 trocas, que ela ganhou 5 livros novos, certo? Mas observem o seguinte, ela ganhou 5 livros novos porque ela fez 5 trocas ao longo da nossa sequência. Porém, ao final da sequência, sobraram 3 livros. Vou escrever aqui, ela tinha 5 livros novos e 3 livros. Vamos colocar velhos, que é o que ela já era para fazer a troca, mas não deu de fazer. Logo, quantos livros a Maria tem em casa? Ela tem os 5 novos e os 3 livros velhos que não deu de ela fazer a troca naquela época. Então, ela tem ao todo 8 livros diferentes, certo? 8 livros diferentes. Tá, por que que essas informações que eu risquei aqui ao máximo e a promoção não termine eram importantes? Observem que agora a Maria ela tem 8 livros. Ela quer aproveitar essa promoção ao máximo e a promoção nunca vai terminar. Então, ela tem 8 livros e depois de 2 meses, 3 meses, ela lê esses 5 livros novos e eles vão se tornar velhos. Então, ela tem 8 livros que ela já leu. Então, ela vai lá de volta nessa livraria e vai fazer outra troca. Então, essa troca agora vai começar com 8. Então, ela vai fazer uma troca que começa com 8. Dos 8 livros que ela vai levar, ela vai deixar 4. Então, de 8 menos 4 daria 4. E 4 menos 4 daria 0. Então, acabou os livros ali da Maria. A Maria fez todas as trocas. Por fim, agora a gente deixa alguns exercícios com vocês para vocês resolverem. Ao todo, são 6 exercícios que a gente está deixando para vocês. Pausem o vídeo para conseguir ver melhor. E eles vão estar sendo resolvidos na página do YouTube do canal. Obrigado!